Da série Resgatar o Seu Cacto, hoje nós vamos aprender a como reviver esse cacto cobra aqui. Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te passar uma série de dicas. Eu sou a Carla, aqui da Cultivando na Varanda, e você aqui comigo vai aprender uma série de dicas a respeito dos cactos, como cuidar, como cultivar, como adquirir novas plantas. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai aprender um monte de coisas juntas. Vamos lá! Primeira dica importante. Eu vou usar uma tesoura de cultivo, mas você pode usar uma tesoura tradicional, você pode usar uma faca de serra, uma faca bem afiada, não tem problema. Você pode cortar sua planta com qualquer utensílio doméstico que você tenha. O que é importante é que essa peça esteja esterilizada, porque a gente está mexendo com uma planta, um ser vivo. Então é importante que ao manusear esse objeto esteja esterilizado para que de primeira você não cause nenhuma doença nessa planta. É uma maneira de você cuidar dessa planta de forma correta. Eu esterilizo com álcool comum. Então você vai pegar sua faca, sua tesoura, enfim, vai lavar com álcool, deixar secar e aí ela vai estar já perfeita para você poder usar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Como eu falei aqui para vocês, essa parte tá danificada e eu vou, ó, cortar. Veja aqui, apesar de estar danificada, eu peguei uma parte aqui que não tá tão sequinha. Olha como a planta ainda tá viva, ó. É bem verdinha. Essa parte aqui nós vamos esterilizar, vou ensinar para vocês. Então, essa daqui a gente descarta. E eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui, tá vendo, ó? Ela também tá toda seca do lado de cá, na parte da raiz. Ou seja, ela vai ficar uma planta, nesse caso aqui, sem raiz. A gente vai fazer com que ela crie novas raízes, tá? Então, ó, de novo, veja que como se fosse uma ferida aberta, tá vendo? Ela fica bem viva. Quem me acompanha já há algum tempo, eu já ensinei essa dica, mas eu vou ensinar novamente. Como que a gente esteriliza essa planta aqui? A gente utiliza canela em pó tradicional. Então você vai pegar a sua canela em pó e vai jogar nessa parte aqui que tá verdinha, né? Tá vendo? E vai deixar essa planta descansando na sombra, em média, uma semana. Num lugar reservado, sem sol, sem chuva. Não vai colocar na terra, não vai molhar, para que ela de fato seque essa borda. E aí a gente vai fazer um novo plantio tradicional. Vou mostrar aqui para vocês, mas nada além do que a gente já sabe. Um vaso com um substrato correto para essa planta. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Fizemos o corte, esterilizamos aqui a planta, deixamos ela uma semana secando. E aí você vai providenciar um vaso. O ideal é que seja um vaso do tamanho correto. Qual é o tamanho correto? É um tamanho que, em média, do tamanho da muda, você tenha 2 dedos de folga a borda inteira. Não é interessante que você use um vaso muito grande, porque o vaso grande, ele retém mais umidade e vai apodrecer a sua planta novamente. Então, é interessante que você use um vaso ou um pouquinho mais justo, ou com esses 2 dedos de espaço entre a planta e a borda, ok? Outra dica importante, substrato. Sempre falo, vou falar novamente. O substrato precisa ser airado, solto, o mais solto possível. Vamos lá, vamos fazer esse replantio aqui. Então, a gente coloca um pouco de substrato no fundo. Aqui. Nesse caso aqui, o cacto cobra, ele não precisa que você tenha uma ferramenta específica para manusear ele, porque ele não tem espinhos, então dá pra gente segurar ele com a mão sem problema nenhum, tá? E aí você vai preenchendo o seu vaso, de forma que essa muda, ela fique em pezinha e firme, tá? No caso aqui, eu vou fazer 2 vasos, tá? Eu vou fazer um em cada vaso, uma muda em cada vaso. Então, vamos lá. A gente fez o corte da planta, a gente cicatrizou, esterilizou a ferramenta com o álcool. Depois que você cortou a sua planta, você esterilizou com a canela em pó, deixou uma semana descansando à sombra sem água. Após essa uma semana, você vai fazer o replantio das suas plantas. E essa planta, quando você fizer o replantio, você vai demorar mais uma semana para regar. Meus amores, hoje a gente aprendeu a replantar e salvar um cacto cobra. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo também. Continue me seguindo para os próximos vídeos e para as próximas dicas. Até lá!